Oi pessoal, tudo bem? Bruno Damasio, canal Psicometria Online aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre curva ROC, diagnósticos por meio de instrumentos de avaliação. A ideia da curva ROC é auxiliar o pesquisador a encontrar o melhor ponto de corte no score de determinado instrumento que vai classificar corretamente dois grupos de pessoas. Geralmente a curva ROC é utilizada por pessoas que estão trabalhando com pesquisas clínicas, né? No caso da psicologia, a ideia seria, por exemplo, auxiliar pesquisadores a identificar qual é o melhor score em determinado instrumento que vai classificar pessoas clínicas e não clínicas, que tem e que não tem determinada psicopatologia, tá? Então vamos lá, curva ROC, diagnóstico por meio de instrumentos de avaliação. A curva ROC, né, como eu acabei de mencionar, é frequentemente utilizada em pesquisas clínicas e psicológicas quando a gente está avaliando alguma característica de bem-estar ou de psicopatologia, mas principalmente de psicopatologia. Então, por exemplo, você está aplicando um instrumento de burnout, um instrumento de depressão, um instrumento de psicopatia, um instrumento de ansiedade generalizada. Qual é o ponto de corte desses instrumentos que vai fazer com que você classifique corretamente quem tem, por exemplo, ansiedade generalizada, daqueles que não têm ansiedade generalizada? Então, assim, o seu instrumento é capaz de identificar esses dois grupos, sim ou não? Você tem condições de dizer se uma pessoa tem ou não tem determinada psicopatologia, se o caso é clínico ou não é? É justamente a curva ROC que vai dizer o quão bem o seu instrumento ele avalia e é capaz de dar, entre aspas, esse diagnóstico. No nosso exemplo, a gente vai trabalhar com transtorno de ansiedade generalizada. Então imagina que a gente realizou uma pesquisa e aplicou, né, uma escala de ansiedade generalizada em dois grupos de indivíduos. O primeiro é um grupo de pessoas clínicas, né, que tem o transtorno, e o segundo grupo são pessoas não clínicas, que não têm o transtorno. Então vejam que para a gente realizar a curva ROC, a gente precisa de duas fontes de informação. A primeira delas, né, é o grupo a qual o indivíduo pertence. Esse grupo, geralmente, ele vem de um critério externo, que a gente chama de padrão ouro, né? Nos casos de psicopatologia, geralmente essa classificação ela vem por meio de um diagnóstico, né? Um diagnóstico psiquiátrico, por exemplo. Então, imagina que você tem aqui, né, grupos que têm o diagnóstico psiquiátrico de transtorno de ansiedade generalizada e um grupo que não tem. Veja, esse critério externo, né, e externo porque ele é externo ao score do seu teste, ele precisa ser um grupo muito bem classificado, tá? Por isso que geralmente a literatura chama esse critério externo aqui de padrão ouro, tá? Por que isso aqui precisa ser muito bem classificado? Porque se esse grupo não tiver adequado, ele vai bagunçar, né, os resultados do seu teste, né? Então, assim, você não vai ter confiança em apontar um ponto de corte, né, para o seu instrumento, já que os grupos aqui eles não são confiáveis, né? Então, por isso que a gente chama de padrão ouro. Bem, dito isto, né, você vai ter o grupo ao qual as pessoas fazem parte e você vai ter, né, então a aplicação da escala, né, nos dois grupos. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui, a gente vai ter uma escala de transtorno de ansiedade generalizada com scores que variam de 1 até 10. E aí, pessoal, a curva ROC ela vai responder duas perguntas principais. A partir de qual score no instrumento é possível classificar corretamente os casos clínicos e os casos não clínicos, né? Ou seja, qual é o melhor ponto de corte e qual é a proporção de casos corretamente classificados. Veja, no nosso exemplo aqui, como eu falei, os scores variam de 1 a 10. Então, assim, é relativamente comum, né, ver pessoas que não conhecem o procedimento de curva ROC escolher formas quase que arbitrárias, né, para classificar um grupo alto e um grupo baixo, ou dizer que a pessoa tem ou que não tem. Geralmente, por exemplo, as pessoas utilizam o ponto médio da escala, né? Então, por exemplo, quem respondeu até 5, eu vou dizer que não tem. E quem respondeu acima de 5, eu vou dizer que tem. Vejam que essas escolhas, né, elas são escolhas arbitrárias e elas causam, né, muitos equívocos de interpretação, né? Quando a gente trabalha com pesquisa clínica, a gente não pode fazer isso de jeito nenhum, né? Porque as consequências podem ser muito graves, né? As consequências da sua interpretação, da discussão dos seus resultados e pensar nisso numa avaliação
clínica diagnóstica, né, nem pensar, né? Se para pesquisa já é problemático, utilizando isso na prática clínica é inviável. E é justamente por isso que existe a curva ROC, né, para que esse procedimento da escolha do ponto de corte ela seja cientificamente válida. Então, bem, né, voltando aqui, qual é a proporção de casos corretamente classificados? Né? É uma das perguntas que a curva ROC vai responder. E aí, pessoal, a partir de agora, vocês vão precisar entender dois critérios, né, dois termos que são extremamente relevantes, que é a questão da sensibilidade e especificidade. O primeiro deles é a sensibilidade. Sensibilidade é a probabilidade de um caso clínico ser corretamente diagnosticado pelo teste, ou seja, quem tem transtorno de ansiedade generalizada, de acordo com o critério psiquiátrico, também, né, ser considerado clínico pelo instrumento que a gente está trabalhando. Isso é sensibilidade, ou seja, o teste é sensível para detectar casos clínicos. O outro termo é a especificidade, né, que é a probabilidade de um caso não clínico, ou seja, quem não tem o transtorno, ser corretamente não diagnosticado, ou seja, o diagnóstico psiquiátrico diz que a pessoa não tem o transtorno e o nosso teste vai lá e confirma isso, dizendo que ele realmente não tem. Mas veja, é muito raro que vocês vão encontrar 100% de sensibilidade, ou seja, de diagnóstico clínico correto, e 100% de especificidade, de diagnóstico não clínico correto. Então, você pode se deparar com duas fontes de erro. A primeira fonte de erro é o que a gente chama de falso positivo. E o que é o falso positivo? É quando o diagnóstico psiquiátrico diz que a pessoa não é clínica, só que o nosso score no teste classifica ele como clínico. Então veja que tem uma contradição aqui. Isso é o que a gente chama de falso positivo. Existe um outro tipo de erro que é o falso negativo, que é o quê? Quando o diagnóstico psiquiátrico diz que a pessoa realmente ela é clínica, mas o nosso score no teste diz que ela não é clínica. Ou seja, ele está dizendo que a pessoa não é, quando na verdade ele é. Então isso é o que a gente chama de falso negativo. Então, quanto menor for essa proporção entre falso negativo e falso positivo, e quanto maior for o acerto de verdadeiro positivo e de verdadeiro negativo, melhor para você. Agora, tem um problema nessa classificação que é o seguinte: no mundo real da pesquisa, como eu falei, a gente nunca vai encontrar 100%, né, de acerto. E aí, como a gente não vai encontrar isso, toda vez que a gente aumenta a sensibilidade, a gente perde na especificidade e vice-versa. E por que isso acontece? Vamos avaliar esse gráfico aqui então, pessoal, para vocês entenderem essa questão do erro de sensibilidade e especificidade, falso positivo e falso negativo. Bem, veja que esse gráfico ele traz duas fontes de informação. A primeira, né, é o critério externo dicotômico, né? Ou seja, o grupo ao qual a pessoa faz parte. Então veja que a gente tem dois gráficos aqui, né? Um é do grupo de quem não é clínico e o outro é de quem é clínico. E a gente tem também aqui o score latente, que é o contínuo, né? Que no caso aqui está representado por esse score aqui, que no nosso exemplo varia de 1 até 10. Veja que o grupo não clínico ele tem um score, né, majoritariamente menor do que quem é clínico. Né? Mas vejam que existem sobreposições aqui. Então a ideia é justamente encontrar o melhor ponto de corte que vai separar esses dois grupos. Bem, aqui esse exemplo também, esse gráfico, ele traz três possibilidades. Né? A primeira, né, é o ponto de corte que a gente vai denominar de score A. No score A, vejam que todos os casos clínicos seriam corretamente classificados, ou seja, a partir dessa pontuação aqui, a gente teria todos os casos clínicos corretamente classificados. Mas vejam, pessoal, que aqui nesse score a gente tem, né, várias pessoas também que não são clínicas, né? Ou seja, a gente teria aqui um alto número de falso positivo. Ou seja, se a gente adota o score a gente vai ter uma sensibilidade perfeita, ou seja, uma perfeita capacidade de diagnosticar corretamente quem tem o transtorno, mas a gente vai ter uma baixa especificidade, ou seja, de diagnosticar corretamente quem não tem o transtorno. O outro ponto de corte é o score C.
No score C, todos os casos não clínicos, eles são corretamente classificados. Então, a partir desse score C, a gente não tem mais casos não clínicos. Mas veja, pessoal, que a gente tem vários casos clínicos aqui, né? Então, a gente teria uma sensibilidade baixa, ou seja, né, a gente teria muito erro de classificação para quem é clínico, e a gente teria uma especificidade perfeita, ou seja, ele iria ser capaz de diagnosticar corretamente quem não tem a psicopatologia, mas ele erra, né, aqui bastante, inclui muita gente que tem a psicopatologia. Então, o melhor ponto de corte nesse exemplo é o score B, né, que é onde vai ter o menor erro de classificação. Então, pessoal, nesse momento é importante que vocês entendam que quanto mais a gente aumenta a especificidade, mais a gente perde em sensibilidade e vice-versa, né? Então a ideia é justamente a gente encontrar o melhor ponto de corte. Como é que a curva ROC vai fazer isso, né? O nosso score do instrumento ele varia de 1 a 10 e aí ele vai contabilizar quantos participantes tem para cada score do instrumento em cada grupo, né? Então no nosso exemplo aqui a gente tem 200 participantes no total, né, 100 para cada grupo, e aí ele vai fazer essa contagem. Então, por exemplo, para o score 1, né, menor pontuação da nossa escala, ele vai contabilizar que 40 não é clínico e 2 são clínico. No score 2, 18 e 4. No score 3, 6 e 2. No score 4, 2 e 2. E ele vai fazer isso, pessoal, para absolutamente todos os scores possíveis da sua escala, né? E ele vai contabilizar quantos tem, né, de cada grupo para cada um desses scores aqui. O procedimento da curva ROC, então, pessoal, vai criar vários pontos de corte diferentes, né? Na verdade, ele vai criar todas as possibilidades de ponto de corte e vai fazer uma contagem, né, de quantos casos clínicos tem e quantos casos clínicos não tem, acima e abaixo desse ponto de corte. Nessa tabela aqui do lado direito, vocês estão vendo um exemplo de contagem para um ponto de corte 5, 6, tá? Ou seja, pessoas que responderam 5 ou abaixo e a partir de 6, né? 6 ou acima. Então, utilizando o ponto de corte 6, veja que a gente tem 88 casos clínicos e a gente tem 28 casos não clínicos. Ou seja, mesmo utilizando o ponto de corte 6 ou acima, a gente ainda tem 28 pessoas que não são clínicas. E utilizando o ponto de corte de 5 para baixo, a gente só tem 12 que são clínicas, ou seja, né, as pessoas clínicas aqui, só 12 têm scores até 5 e 72 não são clínicas, né? Então a gente tem aqui uma predominância de pessoas não clínicas com scores 5 ou abaixo, e a gente tem uma predominância de pessoas clínicas com scores 6 ou acima. Mas será que esse ponto de corte 5 e 6 é o melhor? É justamente isso que a curva ROC vai testar, criando pontos de corte variados. Então, por exemplo, esse exemplo foi de até 5 e a partir de 6, mas ele vai fazer até 6 e a partir de 7, ele vai fazer até 4 e a partir de 5. Então ele vai fazer todas as possibilidades possíveis e ele vai gerar, né, então, o cálculo da sensibilidade e da especificidade para cada ponto de corte desse. Então no exemplo aqui do ponto de corte 5 e 6, vejam que ele vai me dar uma sensibilidade de 88, né, 0,88 e uma especificidade de 0,72. Como é que esse cálculo é feito? Bem, a primeira coisa que ele vai fazer é, a partir desse ponto de corte aqui, ele vai dizer sensibilidade é igual a uma fórmula simples, A dividido pelo total de casos, né? No nosso caso aqui, o A, né, tá aqui, ó. A partir de 6 ou acima, quem tem transtorno de ansiedade generalizada são 88, então A, 88, dividido por A mais C, 88 dividido por 100, 0,88. E aí ele vai calcular a especificidade, né? A especificidade na fórmula é D dividido por B mais D. Então no nosso caso seria 72 casos não clínicos
dividido por 72 mais 28, né, dividido por 100. Então, a nossa especificidade aqui foi 0,72. Então, utilizando o ponto de corte 5 e 6, a gente teria uma sensibilidade de 0,88 e uma especificidade de 0,72. Ele vai fazer esse mesmo cálculo, né, para todos os pontos de corte. Então, ele vai fazer até 1 e acima de 2, até 2 e a partir de 3, até 3 e a partir de 4 e assim sucessivamente. E ele vai ter, né, então, os critérios aqui de sensibilidade, de especificidade e o gráfico, né, ele gera, esse gráfico aqui, ele vai gerar um critério chamado 1 menos especificidade, que eu vou abordar daqui a pouco. Então vejam, pessoal, que todas as vezes, né, que a minha sensibilidade vai diminuindo, né, a minha sensibilidade vai diminuindo com o ponto de corte, a minha especificidade vai aumentando, tá? E aí é justamente utilizando essas informações aqui que ele vai criar o gráfico real da curva ROC. Então, quando a gente fala de curva ROC, a gente está falando aqui desse gráfico, tá? Então, vamos entender esse gráfico aqui a fundo, tá, pessoal? Primeira coisa que vocês precisam perceber aqui no gráfico da curva ROC é que ele tem uma linha pontilhada, né, que cobre, né, exatamente a metade, né, do quadrado aqui. Bem, essa linha pontilhada representa 50% de chance de acerto, né, tanto para a sensibilidade quanto para a especificidade. Então é uma linha que a gente diria que é a linha do acaso, né? Se você tem 50% de chance de acertar, então na verdade o teste é inútil. Então, quanto mais se afastar, né, quanto mais o gráfico da sua curva ROC se afastar da linha pontilhada, mais preciso vai ser o seu teste. Um ponto importante de você perceber é que, como eu falei, né, ó, quanto mais um indicador melhora, né, então no nosso caso aqui, né, quanto mais a sensibilidade vai melhorando, veja que a especificidade, né, que está marcada aqui em cima, mais ela vai piorando, né, ela vai decrescendo. Então, para cima a sensibilidade cresce, para a direita a especificidade diminui. Né? Então, todas as vezes que a sensibilidade vai aumentando, a especificidade vai diminuindo. Né? Um teste perfeito ele teria toda a área quadrática coberta. Né? Então, quanto mais próximo ele chegar aqui do canto superior esquerdo, né, onde a sensibilidade e a especificidade é 1, melhor. Né? Então, aqui seria, né, o ponto de corte que melhor vai classificar quem tem a psicopatologia e também quem não tem. Né? Então, no nosso exemplo aqui, a gente pode ver, né, que o ponto que mais se aproxima do canto superior esquerdo é o ponto de corte 7 até 7 e a partir de 8. Né? Então, 7 e 8 é a melhor convergência. Né? Então, pessoal, agora que vocês já entenderam um pouquinho a lógica da curva ROC, vamos à prática, né, para a gente ver no SPSS como é que ela funciona. Então, pessoal, eu estou com o banco de dados aqui do SPSS aberto. Eu vou deixar esse banco de dados na descrição do vídeo para que vocês possam utilizá-lo e realizar como treinamento para vocês, tá? Então vejam que esse banco de dados ele tem a variável de grupo, né, se a pessoa tem tag ou não tem, e tem, né, o score da pessoa no teste que vai variar de 1 a 10. Para você realizar a curva ROC, você vem aqui em analisar e curva ROC. Clicando aqui é bem simples, né? Você vai ter aqui a variável de grupo, que então você vai chamar isso aqui de variável de estado. E você vai ter também aqui a variável de teste, né, que é o seu score. Aí você vai colocar aqui o score do teste. Vejam que quando você marca a variável de estado, ele vai perguntar, né, qual é o valor da variável de estado. O que ele está chamando de estado? Estado clínico e não clínico. No nosso banco de dados, clínico é 2, tá? Então eu vou colocar aqui 2 como o critério de classificação de clínico. E aí você vai poder, né, solicitar aqui algumas informações adicionais. Então, a curva ROC já está marcada, mas vamos colocar aqui, né, a linha de referência diagonal, que é aquela linha pontilhada que eu falei para vocês, né, para vocês entenderem o quanto
a linha da curva ROC vai se afastar da linha pontilhada. Vamos pedir também o erro padrão e intervalo de confiança, né, para um indicador que ele vai gerar, né, que é a área sobre a curva. Vou falar sobre ela daqui a pouco. E coordenar pontos da curva ROC, né? Porque aí, quando a gente marca essa opção de coordenar pontos da curva ROC, ele vai dizer a especificidade e a sensibilidade para cada um dos pontos de corte que ele traçou para gerar a curva, tá? Então, feito isso, pessoal, vocês apertam em OK, esperam um pouquinho, o resultado vai sair. Bem, tá aqui a nossa curva ROC, pessoal. Vejam que no SPSS a curva ROC é bem similar àquela que eu apresentei para vocês. Mas vejam que aqui eles trazem só o indicador de sensibilidade e um menos especificidade, né? Por que um menos especificidade, pessoal? Porque vejam, a especificidade aqui ela decresce, né? A especificidade vai decrescendo, enquanto aqui, né, a um menos especificidade vai aumentando. Como a gente quer, né, que tanto a nossa sensibilidade seja alta quanto a nossa especificidade também seja alta, quanto maior for a sensibilidade, menor vai ser a pontuação aqui nesse eixo, né? Porque a gente está aqui trabalhando com 1 menos a especificidade. Então, por exemplo, se a minha especificidade for de 0,90, por exemplo, 1 menos especificidade seria 0,10, né? Então seria mais ou menos aqui. Então esse 1 menos especificidade, ele só existe, na verdade, para que a gente possa realizar a interpretação da curva dessa forma, né? Sempre olhando aqui para a margem superior esquerda, beleza? Então vamos lá, pessoal. Dito isto, o primeiro resultado que sai, né, da curva ROC é a área sobre a curva. E olha só, eu falei para vocês, né, que essa linha diagonal aqui, ela cobre, né, 50% da área quadrática. A nossa curva aqui, né, ou seja, a área abaixo da curva aqui, ela vai cobrir, ó, 89,9, 0,899, ou seja, né, aproximadamente 90%. Ou seja, 90% da nossa área quadrática está abaixo da nossa curva. E esse indicador aqui ele traz uma informação muito relevante, que é a seguinte: se você escolhesse, né, duas pessoas aleatoriamente, uma sendo clínica e outra sendo não clínica, você teria 90% de chance de que a pessoa clínica fosse ter score no seu teste maior do que a pessoa não clínica. Dito de outra forma, a cada 100 participantes clínicos e 100 participantes não clínicos, 90 dos clínicos vão ter scores maiores do que os não clínicos, né? Então, isso aqui, a área sobre a curva, vai ajudar a gente a entender a probabilidade do caso ser corretamente classificado, beleza? E aí ele me gera aqui também, né, um intervalo de confiança, né? E ele me diz, né, que para esse meu exemplo aqui, o intervalo de confiança varia de 0,85 até 0,94. Geralmente, né, os guidelines eles sugerem que a área sobre a curva ela precisa ser no mínimo de 0,70, tá? Mas é óbvio, né? Se você parar para pensar, 0,70 é uma precisão que, dependendo do seu contexto, mesmo assim ela pode ser um pouco problemática, né? Você acertar 7 a cada 10, né? Então tem que cuidar um pouco com esses pontos de corte, né? Mas óbvio, quanto mais próximo de 1, melhor. Beleza? E aí, pessoal, ele traz aqui na segunda tabela as coordenadas da curva. As coordenadas da curva é justamente, né, o ponto de corte que você vai precisar escolher, né, para dizer que o caso é clínico ou não é clínico. E aí ele vai trazer a sensibilidade e ele vai trazer também a especificidade, né? Ou melhor, um menos especificidade. Veja que você vai precisar encontrar o melhor ponto de corte, né? Onde tenha a maior sensibilidade e onde tenha, né, a menor menos especificidade. Então, no nosso caso aqui, veja que a nossa sensibilidade ela vai diminuindo, né, na medida que o score das pessoas
vai aumentando, mas chega um ponto aqui, né, que é exatamente esse score aqui, 7,5. Veja que o SPSS chama isso de 7,5, mas ele é o ponto de corte 7/8, tá? Ou seja, scores até 7 e a partir de 8. Ele faz uma divisão aí, chama isso de 7,5. Então veja, pessoal, aqui, ó, que no ponto de corte 7,5, você vai ter uma sensibilidade de 0,80, ou seja, você vai diagnosticar corretamente 80% dos casos e você vai ter, né, uma sensibilidade de 0,88, né, que é 1 menos especificidade. Então, 88, né, e uma sensibilidade de 0,80. E aí veja, por exemplo, se você escolhesse outro ponto de corte aqui, por exemplo, no caso aqui, né, 6/7, você teria uma sensibilidade um pouco maior de 86, então você aumentaria 6%, né, de casos corretamente classificados, mas você, ó, aumentaria, né, o erro em 14% para os casos não clínicos, né? Então a sua especificidade aqui ela já cairia para 74, né? E veja que o ponto de corte seguinte já é 88. Então vejam, pessoal, aqui que vocês vão precisar olhar e decidir, né, qual é a melhor sensibilidade e qual é a melhor especificidade. Vejam que a literatura sugere, né, que quanto mais próximo de 1 melhor, com pontos de corte de 0,70, 0,80, 0,90, saindo do aceitável, 0,70, bom, 0,80, excelente, 0,90, né? Então é isso, pessoal. Isso aqui é um exemplo de como funciona a curva ROC. Esse olhar aqui vocês precisam fazer porque o SPSS ele não vai indicar esse ponto de corte para você, tá? Então agora para finalizar eu vou ler, né, um exemplo de como vocês podem reportar a análise de curva ROC realizada por vocês. Então vamos lá. Foi realizada uma análise de curva ROC com o objetivo de avaliar a sensibilidade e a especificidade da escala de transtorno de ansiedade generalizada, ETAG. Participaram 200 sujeitos, sendo 100 do grupo clínico e 100 do grupo não clínico. Os resultados demonstraram uma curva estatisticamente significativa, área abaixo da curva de 0,899, erro padrão 0,02, P menor que 0,01. Intervalo de confiança da área abaixo da curva 0,855 até 0,942. Vejam, pessoal, que esses primeiros resultados aqui, eles saem da primeira informação aqui, ó. Essa tabela aqui, ó, área abaixo da curva. E aí eu até nem cheguei a comentar com vocês, né? Vejam que ele tem aqui um resultado de significância estatística, né? Um valor de P. O que é que significa isso, pessoal? Significa que a curva, né, de vocês, ela se distancia significativamente da curva nula, né, da curva que não consegue classificar corretamente ninguém, né, a curva 50% de chance. Então, o valor de P menor do que 0,05 indica que o teste de vocês ele funciona melhor do que o acaso, beleza? Então vamos lá. Então, os resultados demonstraram uma curva estatisticamente significativa, demonstrando que, em sendo escolhidos aleatoriamente, 89,9% dos casos clínicos apresentarão scores maiores do que os casos não clínicos na ETAG. Tá? E aí vocês colocam o gráfico da curva ROC, né? O gráfico propriamente dito. Vejam, pessoal, que essa interpretação aqui, ela geralmente não aparece em artigos científicos, tá? Porque geralmente as pessoas entendem o que significa a área abaixo da curva. Mas assim, eu resolvi escrever, inclusive para deixar um pouco mais claro para vocês, né? Reforçar como é que se interpreta esse resultado aqui. E aí a gente segue, né? Então, o ponto de corte que maximiza a sensibilidade e a especificidade foi que maximizou, né, para deixar aqui no tempo verbal correto. O ponto de corte que maximizou a sensibilidade e a especificidade foi 7/8, isto é, scores até 7 e a partir de 8.
com sensibilidade de 0,80, né, sensibilidade de 0,80 e especificidade de 0,88, né, que é aqui, ó, 1 menos especificidade. Ver tabela 1, e aí você coloca a tabela de coordenadas da curva, que está aqui abaixo, né? Colocando ela, então você segue, né? A ETAG apresentou maior capacidade de classificar corretamente quem não tinha tag, ou seja, a especificidade, né, de 88% dos casos, quando comparado com quem tinha tag, 80% dos casos, que é, portanto, a sensibilidade. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é curva ROC, qual é a sua importância, como se realiza e como se interpreta. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um like, né? Porque esses feedbacks eles são importantes para mim, para eu saber o quanto os vídeos que eu estou gravando são úteis, são interessantes para vocês. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve no canal. Não sei exatamente aonde você está assistindo esse vídeo, mas a gente está no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Então procura todas as redes, né? Porque a gente está gerando conteúdo e publicando diferentes conteúdos nessas redes. E principalmente, se você acha que esse vídeo é importante para alguém que você conheça, compartilhe esse vídeo para ajudar na divulgação do conhecimento. Beleza? Então era isso, fica bem, um grande abraço e até logo.